Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui uma vez mais para a nossa leitura bíblica diária. Estamos lendo o livro de Êxodo e hoje estaremos lendo os capítulos 25, 26 e 27. Lembrando sempre que nós estamos lendo na versão Almeida, Revista e Atualizada. Vamos lá então, Êxodo capítulo de número 25. Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel que me tragam oferta de todo homem cujo coração se mover para isso, dele recebereis a minha oferta. Esta é a oferta que dele recebereis: ouro, prata, bronze, e estofa azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino, e pelos de cabra, e pelos de carneiro, tintas de vermelho, peles finas, madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix para pedras de engaste, pedra de estola sacerdotal para o peitoral, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Segundo tudo que eu te mostrar, o modelo do tabernáculo, para todo o modelo dos seus móveis, assim mesmo o fareis. Também farão uma arca de madeira de acácia de 2 côvados e meio, e será o seu comprimento de 1 côvado e meio de largura e 1 côvado e meio de altura. De ouro puro a cobrirás por dentro e por fora, e cobrirás e farás sobre ela uma bordadura de ouro ao redor. E fundirás para ela 4 argolas de ouro, e as porás nos 4 cantos da arca, 2 argolas do lado dela e 2 argolas do outro lado. Farás também varais de madeira de acácia e cobrirás de ouro, e meterás os varais nas argolas aos lados da arca, para levar por meio deles a arca. Os varais ficarão nas argolas da arca e não se tirarão dela, e a porás na arca do testemunho que eu te darei. Farás também um propiciatório de ouro puro, de 2 côvados e meio, e será o seu comprimento e largura de 1 côvado e meio. E farás 2 querubins de ouro batido, e os farás nas 2 extremidades do propiciatório. Um querubim na extremidade de uma parte e o outro na extremidade da outra parte. E de uma só peça como o propiciatório fareis também os querubins nas 2 extremidades deles. Os querubins estenderão as suas asas por cima, e cobrindo com elas o propiciatório, estarão eles a face voltada uma para a outra, olhando para o propiciatório. Porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela porás o testemunho que eu te darei. Ali virei a ti de cima do propiciatório, no meio dos querubins que estão sobre a arca do testemunho. Falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Também farás a mesa de madeira de acácia, e terá o comprimento de 2 côvados de largura, e 1 côvado, a altura, e 1 côvado e meio de ouro puro os cobrirás, e lhes farás uma bordadura ao redor. Também lhes farás uma moldura ao redor da largura de 4 dedos, e lhe farás uma bordadura de ouro ao redor da moldura. Também lhes farás 4 argolas de ouro, e porás as argolas nos 4 cantos, e serão de 4 pés. Perto da moldura estarão as argolas como lugares para os varais para se levar à mesa. Farás, pois, esses varais de madeira de acácia, e os cobrirás de ouro. Por meio deles se levará à mesa, e também farás os seus pratos, os seus recipientes para incenso, as suas galhetas, as suas taças, que hão de oferecer libações. De ouro puro os farás. Porás sobre a mesa os pães da propiciação diante de mim perpetuamente. Farás também um candelabro de ouro puro, de ouro batido se fará este candelabro, em seu pedestal, a sua haste e os seus cálices, e as suas maçanetas e as suas flores formarão uma só peça. 6 hastes sairão dos seus lados, 3 de um lado e 3 de outro. Numa haste haverá 3 cálices, no formato de amêndoas, uma maçaneta e uma flor, e 3 cálices com formato de amêndoas, e uma haste, e uma maçaneta e uma flor. Assim serão 6 hastes que saem do candelabro. Mas no candelabro mesmo haverá 4 cálices com formato de amêndoas, e suas maçanetas e com suas flores. Haverá uma maçaneta sobre as hastes que saem dele, e ainda uma maçaneta sobre as 2 outras hastes que saem dele, e ainda mais uma maçaneta e 2 outras hastes que saem dele. Assim se fará as 6 hastes que saem do candelabro. As suas maçanetas e as suas hastes serão no mesmo. Tudo será em uma só peça.
obra batida de ouro puro. Também lhes farás 7 lâmpadas, as quais se acenderão para iluminar defronte dele. As suas espevitadeiras e os seus apagadores serão de ouro puro. De 1 talento de ouro puro se fará o candelabro e todos os seus utensílios. Vê, pois, que tudo se faça segundo o modelo que te foi mostrado. Farás o tabernáculo, agora no capítulo 26. Farás o tabernáculo e terá cortinas de ouro, cortinas de linho retorcido, estofa azul, púrpura e camesim, com querubins. As farás de obra de artista. O comprimento de cada cortina será de 28 côvados e a largura de 4 côvados. Todas as cortinas serão de igual medida. 5 cortinas serão ligadas umas às outras e as outras 5 também ligadas umas às outras. Farás laçadas de estofo azul na orla da cortina extrema do primeiro agrupamento. De igual modo farás a orla da cortina também extrema no segundo agrupamento. 50 laçadas farás numa cortina e 50 na outra cortina no extremo no segundo agrupamento, e as laçadas serão transpostas uma à outra. Farás 50 colchetes de ouro, com os quais prenderás as cortinas uma à outra, e o tabernáculo passará a ser um todo. Farás também de pelos de cabra e cortinas para servirem de tenda sobre o tabernáculo. 11 cortinas farás, e o comprimento de cada cortina será de 30 côvados, e a largura de 4 côvados. As 11 cortinas serão iguais de medidas. Ajuntarás à parte 5 cortinas entre si, e de igual modo as 6 restantes, e a sexta das quais dobrarás na parte dianteira da tenda. Farás 50 laçadas na orla da cortina extrema do primeiro agrupamento e 50 laçadas na orla da cortina extrema do segundo agrupamento. Farás também 50 colchetes de bronze e as meterás nos colchetes nas laçadas que ajuntará a tenda, para que venha a ser um todo. A parte que restar das cortinas da tenda, a saber, a meia cortina que sobrar, prenderás às costas do tabernáculo. E o côvado de um lado e o côvado do outro lado, que sobejar no comprimento das cortinas da tenda, prenderão um ao outro do lado do tabernáculo para o cobrir. Também farás pedras de carneiro de tintas vermelho, uma coberta para a tenda e uma coberta de peles finas. Farás também de madeira de acácia as tábuas para o tabernáculo, as quais serão colocadas verticalmente. Cada uma das tábuas terá 10 côvados de comprimento e côvado e meio de largura. Cada tábua terá 2 encaixes travados um ao outro. Assim farás todas as tábuas do tabernáculo. No preparar das tábuas do tabernáculo, fará 20 delas do lado azul, e farás também 40 bases debaixo das 20 tábuas. 2 bases debaixo de uma tábua para os seus 2 encaixes, e 2 bases debaixo da outra tábua para os seus outros 2 encaixes. Também haverá 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo, para o lado norte, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo da tábua e 2 bases debaixo da outra tábua, ao lado posterior do tabernáculo para o ocidente. Farás também 6 tábuas. Farás também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo, na parte posterior, as quais por baixo estarão separadas, mas em cima se ajustarão à primeira argola. Assim se fará com as 2. Terão 2 para cada um dos cantos. Assim serão as 8 tábuas, com as bases de prata, 16 bases, 2 bases debaixo da tábua e 2 debaixo da outra. Farás travessas de madeira de acácia, 5 para as tábuas do lado do tabernáculo e 5 para as outras 2 tábuas do outro lado do tabernáculo, e 5 tábuas do tabernáculo ao lado posterior que olha para o ocidente. A travessa do meio passará ao meio das tábuas de uma extremidade à outra, e cobrirás de ouro as tábuas e os farás as suas argolas, as quais hão de passar as travessas, e cobrirás também de ouro as travessas. Levantarás o tabernáculo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte.
Farás também um véu de estofa azul, de púrpura, de carmesim, e o linho fino, estorcido com os querubins, e farás a obra de um artista. Suspendê-los-ás sobre as 4 colunas de madeira de acácia, cobertas de ouro puro, com seus colchetes, e serão de ouro puro os 4 bases de prata. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes, e tratarás para lá a cerca do testemunho para dentro do véu. O véu se fará separação entre o lugar santo e o santo dos santos. Porás a coberta do propiciatório sobre a arca do testemunho no santo dos santos. A mesa porás fora do véu, e o candelabro defronte da mesa ao lado do tabernáculo para o sul, e a mesa porás para o lado norte. Farás também para a porta da tenda um resposteiro de estofa azul e púrpura, carmesim e linho fino retorcido para obra de bordador, para que o reposteiro farás 5 colunas de madeira de acácia e cobrirás de ouro, e os seus colchetes serão de ouro, e para elas fundirás 5 bases de bronze. Agora o capítulo de número 27. Farás também um altar de madeira de acácia de 5 côvados, e será o seu comprimento de 5. A largura será quadrada ao altar, de 3 côvados de altura. Dos 4 cantos farás levantar-se 4 chifres, os quais formarão uma só peça no altar. E o cobrirás de bronze, e far-lhe-ás também recipientes para recolher as cinzas, as pás, as bacias, os garfos, os braseiros, e todos os utensílios se fará de bronze. Far-lhe-ás também uma grelha de bronze em forma de rede, a qual farás 4 argolas de metal nos seus 4 cantos, e as porás dentro do reborbo do altar para baixo, de madeira, no altar para baixo, de madeira que a rede chegue até ao meio do altar. Farás também varais para o altar, varais de madeira de acácia, e os cobrirás de bronze. Os varais se meterão nas argolas de um e o outro lado do altar, quando ele for levado. Oco e de tábuas o farás, como se mostrou no monte, assim o farão. Farás também o átrio do tabernáculo, o lado meridional, que se dá para o sul. O átrio terá cortinas de linho fino retorcido, no comprimento, cada um será de 100 côvados. Também as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de bronze. Os ganchos e as colunas das suas veigas serão de prata. De igual modo, para o lado do norte, ao comprido. Haverá cortinas de 100 côvados de comprimento, e as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de bronze. Os ganchos das colunas e suas vergas serão de prata. Na largura do átrio para o lado do ocidente, haverá cortinas de 50 côvados, e as colunas serão 10, e as suas bases também 10. A largura do átrio no lado oriental para o levante será de 50 côvados. As cortinas para um lado da entrada serão de 15 côvados, e as suas colunas serão de 3, as suas bases também 3. Para o outro lado da entrada haverá cortinas de 15 côvados, e as suas colunas serão 13, e as suas bases também 3. À porta do átrio haverá um resposteiro de 20 côvados de estofa azul, de púrpura, de carmesim, linho fino retorcido, para obra de bordador, e as suas colunas serão 4, e as suas bases também 4. Todas as colunas ao redor do átrio serão cingidas as vergas de prata, e os seus ganchos serão de prata, e as suas bases de bronze. O átrio terá 100 côvados de comprimento e 50 de largura por todo lado, e 5 de altura, e as suas cortinas serão de linho fino retorcido, e as suas bases de bronze. Todos os utensílios do tabernáculo, em todo o seu serviço, todas as suas estacas e todas as estacas do átrio serão de bronze. Ordenarás aos filhos de Israel que tragam azeite puro de oliveira batido para o candelabro, e que haja lâmpada acesa continuamente na tenda da congregação, fora do véu, que está diante do testemunho. Arão e seus filhos a conservarão em ordem, desde a tarde até pela manhã, perante o Senhor. Estatuto perpétuo será este a favor dos filhos de Israel nas suas gerações. Meus irmãos, então assim, muitos detalhes, né, sobre o tabernáculo. O que a gente pode ver aqui? Primeiro, que o nosso Deus é um Deus detalhista, perfeito, tá? Então, a gente vê ele dando todos os detalhes da construção do tabernáculo aqui para Moisés. E
E para a gente entender tudo isso aqui, a gente tem que entender que esse tabernáculo, ele apontava para a obra redentora de Cristo, para a pessoa e a obra de Cristo. Por exemplo, fala sobre fazer o tabernáculo, aí fala da arca. A arca era onde se achegava a presença de Deus. Jesus foi, é e sempre será a maior manifestação da presença de Deus. O propiciatório era a tampa da arca onde era aspergido o sangue para a propiciação dos pecados. Jesus é a nossa propiciação, como o apóstolo João diz lá na sua primeira carta. A mesa dos pães da proposição, ou seja, aponta para Deus como sendo o sustentador do seu povo. Jesus é o pão da vida que desceu, aleluia, do céu para alimentar o mundo. O candelabro era uma peça ali, né, de ouro que iluminava todo o tabernáculo. Aponta para Jesus como sendo a luz do mundo. Aleluia, né? E tem outras peças aqui também, só para me salientar para vocês, como por exemplo, ó, o véu que foi posto, ele fazia a separação entre o lugar santo e o lugar santíssimo. Jesus rasgou esse véu no seu sacrifício, de forma que agora nós temos livre acesso a Deus pela mediação de nosso Senhor Jesus Cristo. O altar de holocausto era onde era realizado os sacrifícios. Jesus se entregou por nós em eterno sacrifício para a nossa salvação. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então, toda essa mobília, né, do tabernáculo, ela aponta para a obra redentora de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Em primeiro lugar, leia a palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida.